Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje nós está com uma obra nova aqui. E olha só, hein? Recomendação de um de vocês. Dei uma lidinha e falei, essa aqui é a cara do canal. Então cá estamos, né? Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Tudo começa em um hospital no quarto 666. Um cara tá amarrado na cama, sorrindo tranquilamente. Um outro de cabelos brancos se aproxima, falando que a hora chegou, e pergunta se ele quer dizer algo. O cara sem expressão diz que ele tem certeza que vai ser igual o livro e a eletricidade vai curar o corpo dele. O cara então performa um ato extremamente seguro e a eletricidade passa pro garoto na cama. Dá pra ver até o esqueleto do coitado e o alarme do quarto soa. Na hora os médicos vêm correndo e levam o menino que tá churrascado. Taca ele na ambulância, todo mundo confuso. O cara do cabelo branco pergunta o que aconteceu. Um dos médicos fecha a cara e fala pra levar esse louco com eles também. Observando a saída da ambulância, alguém diz que um dos pacientes ali é um astrônomo. E o outro era um professor de medicina. Por mais que eles sejam bem excêntricos, em teoria eles têm hobbies respeitáveis. O único problema é que esses dois pacientes do quarto 666 sempre estão querendo matar alguém quando tem um surto. Já no centro de emergência onde o garoto foi levado, o cara pergunta como ele se sente segurando uma agulha. O rapaz sorri, dizendo que esses pontos de acupuntura realmente relaxam o corpo. O do cabelo branco pergunta se é a agulhinha que ele colocou na testa. O cara na cama diz que talvez seja. É só que apareceu um círculo na frente dele com um negócio de sistema ativado. Naquele dia, na montanha de Taishan, um gato de fogo tava acabando com todo mundo. A repórter avisou dos perigos e que os guerreiros já tinham sido enviados para cuidar desse monstro. Enquanto isso, no centro cirúrgico, o sistema detectava que o novo mestre tinha um problema na cabeça. 3 minutos antes da cirurgia começar, os médicos perguntaram o que esse louco fez dessa vez. O cara explicou que ele amarrou um cordãozinho e deu-lhe uma churrascada. O coração dele tava batendo a 250 por segundo e os caras iam passar anestesia pra ele. Porém, em churrascada, ele tava falando que ele tava se sentindo muito bem. Aquelas queimaduras em volta da pele eram só as impurezas que tinham sido limpas. O médico esculachou falando que era ridículo ele ter se queimado por causa de uma idiotice. Porém, o cara não reagiu e falou que era bom não usar anestesia porque ele gostava de usar a dor pra treinar a mente dele. Vendo o inalador se aproximar, ele falou que se fosse anestesiado, ele não ia pagar. Porém, o médico só ignorou, falando que um paciente psiquiátrico igual ele não tinha dinheiro nenhum. O protagonista continuou falando que a anestesia era inútil, o poder mental dele já era. O garoto foi dormir, se lembrando que na infância a mãe dele sempre ficava de cabelo em pé quando via as loucuras que ele fazia. Aos 11 anos ele tentou cortar pra fora porque aquilo era um pedaço de carne inútil. Depois de muita loucura, a mãe levou ele no hospital psiquiátrico. Enquanto ela olhava o resultado, ele pedia pra ela jogar ele do 5º andar. No prontuário falava que ele não é um perigo para a sociedade, mas é um perigo para si mesmo. Já no quarto VIP, o cara do cabelo branco tava comendo uma banana. Assim que o protagonista abriu o olho, falou que ele estava prestes a subir de nível e precisava ser golpeado com uma agulha. O cara do cabelo branco disse que tudo bem, e o protagonista perguntou se ele usar uma técnica do nível Terra. O cara disse que não, era uma nova versão. A versão Universo e saiu tacando a agulha no braço dele. Assim que terminou, perguntou como o garoto se sentia. Ele falou que estava escutando vozes na cabeça e um amigo perguntou o que elas diziam. Ele tentou falar, porém o batimento dele estava só caindo. Na hora, um dos médicos chamou pelos doutores que entraram desesperado para ajudar ele. Enquanto isso, o sistema do homem mais forte era ativado. Um tempo depois, os médicos do lugar estavam tudo exausto. Tiveram que fazer cirurgia a noite inteira. Porém, um deles comemorou finalmente a comer a comida que a esposa fez. Porém, assim que ele colocou na boca, uma enfermeira avisou que o paciente louco tinha se machucado de novo. Ele tacou a comida no chão, falando como isso é possível, e ela pediu desculpas, só que eles não são acostumados a lidar com gente assim. Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, um cara ainda perguntando se eles vão precisar de um túmulo pro garoto. Um chefe chamado Shihag diz que não. Infelizmente, o protagonista Lin Fan ainda tá vivo. É bom nem preparar a cova pra esse cara até ter certeza absoluta que ele tá morto. O telefone toca e quando ele atende é o cara do hospital onde o Lin Fan tá, falando que eles tinham acabado de fazer uma cirurgia e o maluco se machucou de novo. Nisso, o Shihag vira pro garoto e fala que talvez eles vão precisar sim de uma cova. O Lee Life diz que ele não tá afim de ficar com esse rapaz não e vai levar ele de volta pra esse lugar deles. O Shihag, pelo visto, não aceita e ele diz que nem ferrando que ele vai ficar com esse maluco aqui no hospital. Porém, o Shihag desliga o telefone e ele taca o dele na mesa. Enquanto isso, na frente do quarto, o cara do cabelo branco tá se perguntando por que o garoto não levantou. Ele tá ali no banco todo fofinho, curioso com esse negócio da voz na cabeça que o Lin Fan escutou. Já saca umas agulhas falando que talvez seja uma boa tentar de novo. O louco usa tudo em si mesmo e desmaia no banco. Enquanto isso, na sala de operações, um médico diz que quando chamaram ele pra esse lugar, falaram que lá ele receberia experiência com coisas extremas. Ele só não esperava que era esse tipo de coisa. Ele já tinha salvado esse moleque 48 vezes.
Ele começou a chorar e as enfermeiras limparam as lágrimas do garoto. Enquanto isso, na frente do rosto do protagonista, estava uma mensagem do sistema perguntando se ele queria fortalecer o corpo. Porém, ao ver que ele não conseguia responder, o sistema decidiu escolher por conta própria e colocou no sim. Com isso, o fortalecimento do corpo começou com uma contagem de 36 horas. Nas notícias, continuava falando sobre as criaturas que vêm aparecendo e deixando a vida de todo mundo na cidade difícil. Do lado de fora, o Li Laifu estava encostado na ambulância pensando que estava todo mundo atrasado. Até que as enfermeiras e os caras trouxeram o corpo do Lin Fan falando que finalmente tinha dado tudo certo. O Laifu falou pra correr logo e tacar esse moleque na ambulância. O motorista chegou, mas ele falou que ele ia dirigir pra garantir que esse moleque ia ser levado. Ele já tava acelerando quando uma das enfermeiras falou pra ele esperar. Ela avisou que o doutor que fez a cirurgia do garoto pediu pra ele entregar aquilo. Ele recebeu uma máscara e escrito "Me demito". Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, o dono tava mandando um Amitabha, implorando pra Deus pra que o Lin Fan não voltasse pra aquele lugar. Porém, escutou o som da ambulância e sabia que o moleque tava vindo. O Li Laifu estacionou e já puxou na hora pra fora. O Shihagi falou que não precisava dessa pressa não, a cirurgia tinha acabado de terminar. Se aproximou dos garotos e falou que pela amizade dos dois, era melhor eles voltarem pro hospital. Porém, o Laifu caiu de joelho no chão, falando que ele não podia levar esses de volta, senão todos os médicos iam à loucura no hospital dele. O Shihagi ficou meio sem jeito, ele não achava que o cara ia implorar tanto assim. O Laifu pegou no ombro do cara e falou que tinha certeza que ele se importava muito com os garotos. Acelerou a ambulância falando que ele podia ficar com as duas macas. O pessoal ficou tudo em silêncio sabendo que o coitado do dono não tava feliz. Ele se aproximou do Lin Fan e perguntou como ele se sentia. Que, como sempre, falou que tava muito bem. Quem não tava bem era o pessoal do hospital. Do outro lado, o maluco do cabelo branco falou que ele tava perfeito também. O coitado do diretor só falou pra levar eles pro quarto. De volta no 666, eles agora estavam nas camisas de força. E o Lin Fan sorria, falando que a voz na cabeça dele disse que o fortalecimento do corpo tava completo. Ele tava se sentindo tão poderoso que era algo incrível. Um amigo falou que era incrível, eles realmente tinham conseguido. O louco do Lin Fan sorriu de volta, falando que a eletricidade e as agulhadas universais realmente funcionam. Os dois psicopatas estavam sorrindo, e o louco perguntou se eles deveriam tentar o método do martelo mais uma vez. Na porta o pessoal tava parado, e o diretor achou estranho que eles estavam muito calmos. Os enfermeiros nem queriam falar que eles pediram martelo pra bater um no outro. Enquanto o Shihagi saiu sorrindo, falando que finalmente tá tudo sob controle. Enquanto isso, sob a luz da lua, uma garota caminha no meio da cidade. Enquanto ela mexia no celular, alguma coisa se aproximava pelas costas. Ao ver o que era, ela tomou um susto e gritou, porém foi comida por algo. No outro dia de manhã, o Lin Fan acordou e facilmente estourou a roupa de força. Ele foi no Zhang e falou que tinha vindo pra salvar ele. Libertado, o Fang falou que a barriga dele estava muito definida e queria tocar. Ele ficou dando umas espetadas falando que ele estava muito forte. Nosso garoto disse que eram as consequências da cultivação. O corpo dele ainda faltava 17 horas para ser fortalecido. Enquanto isso, no corredor, um cara estava mexendo nos fios. Até que foi coberto por uma sombra e ficou morrendo de medo do que seria. Algo pegou no ombro dele e ele se virou para ver o Zhang dando oi. Porém, o eletricista pareceu reconhecer o rosto. Até porque o Shihagi apresenta os pacientes do quarto 666 para todo mundo. Naquele hospital, eles eram mais perigosos do que qualquer tipo de monstro despertado. O Zhang estava sorrindo dando oi, enquanto o eletricista estava todo se tremendo. No meio dessa distração, o Lin Fan veio, pegou um martelo e saiu correndo enquanto o Zhang recuava com ele na frente. O eletricista estava acabado, pensando que aquele lugar era muito esquisito. Até que foi na caixa de ferramentas e não viu o martelo dele. Na mesma hora, começou a escutar uns sons vindo do quarto e se perguntou o que era. Como o ditado diz, a curiosidade matou o gato. E ele foi lá na janela pra ver o que tava acontecendo. Em frente à maca, o Zhang tava dando uma amaciada na carne. O cara se tremeu e ele olhou pra trás, perguntando se ele tinha visto tudo. Nisso, o coitado do eletricista saiu correndo, falando que tinha um psicopata ali em cima. O sistema avisou que ele tinha terminado o fortalecimento do corpo e iria melhorar uma região. E de novo, por conta própria, o sistema escolheu a mão. A cena muda pro eletricista sendo carregado pelos médicos, falando que não quer voltar pra lá não. Eles estão levando ele em direção ao quarto enquanto ele grita que tava tudo cheio de sangue lá. Porém, quando ele chega, tá tudo pacífico e os dois estão tranquilos na cama. A única coisa que tem é uma sujeirinha no chão e eles falam que estão bebendo Sprite. O Shihagi se acalma um pouco e fala pro eletricista que, como ele pode ver, não tem nada acontecendo ali. O cara disse que entendeu, ele só quer o martelo dele pra poder ir embora e nunca mais voltar pra esse lugar. A não ser que eles dobrem o pagamento. O Shihagi perguntou sobre o martelo e mandou eles devolverem agora. Porém, o Lin Fan levantou meio confuso e perguntou se era aquele martelo aí que ele tinha guardado. O pessoal achou meio peculiar. Ele tirou das caixas e perguntou se era esse que eles queriam. O Shihagi disse que sim. O Lin Fan falou então pra ele pegar e o diretor falou pra ele colocar no chão.
O Lin Fan respondeu que não, ele iria ter que ir até ali e pegar a mão dele. O diretor tava morrendo de medo de ir porque amanhã era o aniversário dele. Porém, ele tinha que mostrar pros outros que não dava pra temer esses garotos e disse que ia. O pessoal ficou até emocionado. Ele foi com o coração a mil e pegou um martelo. Todo mundo parabenizou por ele estar voltando vivo. Ele foi até o eletricista e devolveu, dizendo que não tinha por que ter medo. Porém, o eletricista notou. O coitado tava suando pra caramba. A noite caiu e a notícia sobre os monstros continuava aparecendo. Uns doidos ali conversavam. O carequinha disse que aquela garota na TV era filha dele. Na hora, o outro velho olhou e perguntou se ele era o cunhado, então. Com isso, eles se abraçaram emocionado e o pessoal ficou só olhando essas loucuras. O Zhang, logo ao lado, perguntou pro Lin Fan se ele conhecia a garota. Ele falou que sim, era a namorada dele. O Zhang parecia acreditar e perguntou se ele tinha certeza disso. Nisso, um anúncio sobre monstros próximos à rua Qingshan foi feito. Uma garota em cima da plataforma perguntou se ela deveria ir caçar. Ela estava confiante, já que tinha 4 poderes de nível 2. O nome dela era Xiang Ying e era uma estudante curandeira de 16 anos. Um cara com o talismã chegou e disse que era uma boa. Falou que é só eles irem lá e mostrarem o potencial que eles têm. Ela estava animada, falando que eles eram os estudantes de elite. De volta no manicômio, falava que hoje era 29 de fevereiro. Porém, o Zhang tinha certeza que era 7 de março. O Lin Fan falou que o Zhang não tinha relógio no pulso, que disse que tinha sim um Rolex ali. Nisso, um cara de óculos apareceu, perguntando se eles estavam falando de Rolex. Olhando o punho do Lin Fan, disse que realmente ele tinha um Rolex, porém estava quebrado. Porém, como ele é um profissional e aquela era uma obra-prima, ele iria arrumar de graça. Deu uma babada na mão e falou pra ele olhar de novo. O Zhang abaixou a cabeça e viu o Rolex dele. Porém, um tempo depois, estava no quarto chorando que o negócio tinha sumido. O Lin Fan pegou um suquinho e deu pra ele se acalmar. Eles ficaram conversando e o Lin Fan falou que a voz estava na cabeça dele de novo. O Zhang perguntou o que ela queria quando de repente tudo pausou. O sistema falou que agora que o corpo estava completamente curado, ele seria teleportado para outro universo, porém a existência dele ali ficaria congelada. Para voltar, ele teria que ajudar o fundador da Forja Celestial a se livrar de uns garotos da escola. Já em um quarto todo cor-de-rosa, um garoto sente uma aura. Obviamente, é o Lin Fan todo confuso se olhando no espelho, se perguntando por que ele é uma garota. Por um segundo eu achei que era um garoto. Ele decide dar uma conferida quando a mãe do corpo aparece, mandando tomar café da manhã. Na mesma hora ela fecha, vendo que entrou no momento errado. O Lin Fan agora quer saber por que a voz dele transformou ele em mulher e colocou ele nesses pijamas. Já na mesa, a mãe falou que ela era linda demais e todos os garotos deviam estar seguindo ela. Ele perguntou pra mãe qual que era desse leite e ela falou que era pra ele ficar mais forte. Ele tacou todo o leite na sopa então e bebeu na mesma hora, falando que realmente tinha ficado uma delícia. A mãe tava confusa com esse negócio. Já no ponto de ônibus, ele percebeu que a vida fora do hospital era muito serena. Como a mãe desse corpo falou pra não perder a aula, ele decidiu seguir a rotina comum. Ele tava no ônibus tranquilo quando uma garotinha entrou. Ela não conseguia alcançar o apoio, então ele deu lugar pra ela que agradeceu. Porém, nessa hora, um cara de cabelo roxo entrou. É um tal de Zhang Hao que perguntou por que ele não tava aguardando o assento. Pegou no rostinho e mandou responder logo, ou ele tava querendo tomar uns tapa. O Lin Fan viu algumas memórias de quando essa garota sofreu um pouco. O cara continuou dando tapinha na cara, pensando que hoje ele estava meio diferente. Rapaz, toma cuidado que você não sabe com o louco que você tá mexendo, literalmente. Foi aí que um cara entrou no ônibus e falou pro motorista acelerar que tinha um louco vindo. O pessoal tava correndo do lado de fora e um maníaco entrou querendo acertar alguém. O cara que tava enchendo o saco do Lin Fan tomou um susto e falou que era um psicopata entrando. Porém, nosso garoto disse que era um cara qualquer. Ele foi correndo na direção, lambendo os beiços, enquanto a garotinha tava chorando. Ele foi pra golpear ela e tinta jorrou. O amigo tomou um susto e ficou se tremendo. O Lin Fan tinha parado o golpe com a mão e perguntou por que um monge tava querendo matar as pessoas. O cara falou que ele não era monge não e mandou ele soltar. O Lin Fan falou pra ele soltar, o cara mandou ele soltar e o pessoal no ônibus ficou confuso com essa loucura toda. O cara começou a suar frio e soltou, caiu no chão perguntando se ele era louco. O Lin Fan só mandou ele logo responder a pergunta. Um tempo depois, a polícia tinha cercado o ônibus e o pessoal tava sendo levado. O cara ainda tava lá morrendo de medo falando pro Lin Fan sair de perto. Ele queria devolver as ferramentas do cara, porém ele não queria aceitar de volta não. O Lin Fan disse que tudo bem. Enquanto isso, o amigo dele estava do lado de fora com a alma fora do corpo. O Lin Fan chamou por ele e disse que era um prazer ver ele novamente. Ele esticou a mão falando que eles deviam se conhecer melhor. E o cara, se tremendo, deu oi pro irmão. Na hora sentiu algo pegajoso e percebeu o que era. Enquanto o amigo estava paralisado olhando a própria mão, a enfermeira veio avisando que passaria umas bandagens. O Lin Fan disse que estava tudo bem, aquilo era uma espécie de treino que fortaleceria a mente. A coitada já percebeu que ele não era muito normal. Com isso, o coitado que invadiu o ônibus estava sendo levado pela polícia. Assim que ele notou o Lin Fan, saiu correndo falando que estava indo pra cadeia.
Um dos guardas veio e parabenizou o Lin Fan, falando que o departamento de polícia ia entrar em contato com a escola. O Lin Fan disse que tanto faz, ele estava atrasado e estava indo. O policial ficou pensando que o garoto tinha muito espírito, mas mandou ele ficar parado e que eles tinham que falar sobre os ferimentos para a escola. Ele disse que não era nada demais e só estava usando a dor para fortalecer a mente. O policial ficou parado também, já tendo certeza que tinha algo errado com esse daí. Ele então se viu em frente à escola da Shenyang, que é o corpo que ele tá. Andando por lá, ele imaginou que o Zhang seria um ótimo professor. Porém, imaginou todos os alunos fugindo das agulhas e disse que seria muito assustador, na verdade. Ele foi até a sala, que estava vazia no momento. Se sentou na cadeira e começou a pegar no sono. Ele se lembra que a mãe dele perguntou pro doutor se ele podia ir pra escola, que disse que era melhor não. Aquilo deixou ela triste e por isso o Lin Fan nunca foi numa sala de aula. Nessa hora, ele tomou uma lapisada. E uma garota de lacinho falou que ele tinha cruzado a linha. Ela estava confiante que assim que ela o machucasse, ele ia falar que doeu muito. Porém, ele estava olhando para a cara dela. E agora ela estava achando estranho porque esse maldito não reagia. Ela se perguntou se não tinha sido fundo o suficiente e colocou mais força. O Lin Fan perguntou se era algum tipo de piada. O pessoal no hospital sempre fazia isso. Ele se virou pro lado para relaxar e ela achou esquisito. Que negócio é esse de hospital? Ela se aproximou para colocar mais força e quando arrancou, voou ketchup na cara dela e saiu correndo. Nisso, um cara de cabelo azul falou pro Zhang Hao que o protagonista estava enchendo o saco da namorada dele. Ele viu que o cara estava desanimado e perguntou qual que era o problema. Ele disse que não era nada demais, é só que era melhor deixar aquele louco do Chen Yang em paz. O cara falou que a única coisa estranha daquele moleque é que ele era muito afeminado. No final das contas é um moleque mesmo. O Lin Fan foi lá e cumprimentou o Zhang Hao, falando que era bom ver que eles são da mesma sala. Ele deu um sorriso e o cara do cabelo azul se perguntou por que esse idiota foi ali. Porém, o Zhang Hao, todo animado, se levantou para cumprimentar ele. O nosso garoto falou que lembrou ele do ônibus, ele disse que realmente é uma coincidência e tanta. Com isso, o Lin Fan se retirou e deixou o menino desolado na carteira. Um tempo depois, a professora entrou na sala e perguntou se eles se lembram do poema que ela mandou ontem. O pessoal tava com medo dela pedir pra ler porque eles se lembram que ela é impiedosa. Ela, na hora, chamou o protagonista e mandou ele ler. O pessoal sabia que ele era um medroso, então tinham certeza que ele ia se enrolar nas palavras. Porém, o Lin Fan só se levantou e falou que não se lembrava não. A professora chamou pelo nome dele. Porém, o sexto sentido dela se ativou e ela sabia que tinha alguma coisa estranha com aquele rapaz hoje. O Lin Fan só perguntou se podia sentar e ela disse que sim, poderia. Ele agradeceu e todo mundo ficou se perguntando como que ele fugiu tão fácil assim dela. O pessoal da sala tava conversando e o Lin Fan tava de canto com uma chave na mão. O cara do cabelo azul colocou a mão no ombro e perguntou o que ele fez com o Zhang Hao e com a professora. O Lin Fan não respondeu e parecia continuar indo com a mão. O cara puxou ele pela gola e mandou ele responder logo. O Lin Fan só falou que a corrente elétrica poderia estimular o corpo humano e o fortalecer, então ele ia testar isso. O cara perguntou se ele era louco e duvidou que ele faria isso. Na mesma hora, ele colocou a chave. O cara tomou um susto e os dois tomou-lhe o golpe do Pikachu. Um outro amigo perguntou o que estava acontecendo e mandou chamar, e na hora tomou ele também. O pessoal de longe perguntou o que estava acontecendo e se era pra fazer trenzinho. Com isso, a sala inteira tava frita. O Lin Fan comentou que a amperagem estava muito baixa, então esse trem estava muito inefetivo. Porém, ao olhar para trás, estava todo mundo caído no chão. Ele se perguntou por que todo mundo estava dormindo se podiam pegar um resfriado assim. Ignorou e disse que ia ter que ir pro banheiro. O professor na porta estava pronto para ensinar funções trigonométricas. Abriu todo animado, mas deixou os material cair no chão. Os alunos da sala inteira estavam fritos. Ele ligou para emergência e falou que algo estranho tinha acontecido. As ambulâncias chegaram e o Lin Fan se perguntou por que tinha tantas assim. Realmente, ensino médio era um negócio assustador. Todo mundo da escola ficou sabendo que na sala 12 geral foi frito, menos o garoto que costumava sofrer. O Lin Fan tava voltando quando alguém chamou ele de trás da árvore. Ele se aproximou perguntando se tava chamando ele e uma garota meio sem graça disse que sim. Ele perguntou qual era o problema enquanto ela se tremia com uma cartinha de amor nas costas. Quando de repente alguém puxou dela e perguntou o que era aquilo. Era um cara chamado Tang Jie que perguntou se a garota ia entregar isso pro Chen Yang. Ela se virou mandando ele devolver. Porém, ele só ergueu o braço e falou que ela era muito fofinha. Enquanto o cara brincava, ela mandava ele devolver. Até que o Lin Fan deu um pulo e arrancou da mão dele. O cara ficou confuso e o Lin Fan perguntou por que ele estava fazendo isso. O Tang Jie questionou se ele realmente tinha arrancado assim da mão. Se aproximou dele e falou que se ele lesse o que tá escrito aí, ele deixaria ele ficar tranquilo. O Lin Fan perguntou pra garota se ela queria que eles soubessem o que tá ali e ela disse que não. Com isso, o Lin Fan disse que se ela não concordava, ele não iria ler. O cara deu-lhe um soco na árvore e perguntou se ele ia ou não ia ler. Aquilo fez um buraco. E a garota se ajoelhou falando que era ele melhor ler do que sofrer assim. O Lin Fan disse que não tinha como eles baterem nele, então ele não ia ler isso não. O Tang Jie mandou ele repetir. E os amigos falaram que esse moleque tava pedindo pra apanhar. Porém, o protagonista só deu um soquinho inverso na árvore. Ela rachou no meio e caiu no chão.
Os caras ficaram tudo se tremendo com a alma fora do corpo. Enquanto isso, outros alunos corriam pro professor pra avisar que tinha uns estudantes enchendo o saco do Lin Fan. O professor com raiva falou que ia resolver isso agora. Porém, ao chegar lá também ficaram chocados. O Lin Fan tava falando pro Tang Jie que ele não tava agindo da forma certa. E mandou ele repetir que roubar coisa dos outros era algo errado. O cara repetiu, morrendo de medo. O Tang Jie continuava obedecendo enquanto via a árvore destruída. Nosso garoto bateu com a carta na cara dele e falou que ele tava magro demais e tinha que voltar pra casa e comer. Sem graça, o Tang Jie disse que sim, ele tava indo pra casa. Com isso, o trio saiu correndo e o professor se perguntou se a história não estava estranha. Ele perguntou pros alunos se isso era normal e disseram que não. Com isso, o Lin Fan devolveu a carta pra garota. Porém, ela sem graça falou que queria entregar pra ele. Nosso rapaz respondeu que cartas rosas normalmente são confissões de amor. É isso que o velho Zhang falou pra ele. Ela disse que é exatamente isso e perguntou se ele podia ser o namorado dela. O professor mandou rejeitar, já tendo certeza que óbvio que esse garoto ia aceitar. Porém, o Lin Fan disse que não. Reluzente, ele falou que o objetivo na vida era se tornar o homem mais forte. Então ela não merecia ele. A garota saiu correndo chorando, falando que ele que não merecia ela. O Lin Fan percebeu que realmente era impossível entender uma garota, exatamente como o Zhang falou. Porém, ele não se importava muito e saiu fora. O corpo que ele assumiu desse tal de Chen Yang era um garoto adorável e magrinho. Por isso, todo mundo pensava que ele não era homem. Mas aquela garota achava que ele era diferente dos outros. E o próprio Chen Yang queria se confessar pra ela. Ele rezava todas as noites que se ela se confessasse, ele aceitaria. Porém, no final das contas, o Lin Fan falou que ela não o merecia. Já no hospital, os médicos estavam se perguntando o que esses estudantes estavam pensando. Na hora, o garoto se levantou e falou pra não cortar as roupas dele não, porque era tudo produto da Armani. Muito caro, e desmaiou de novo. O doutor colocou a mão na cara dele, falando que esse moleque quase morre e fica pensando em roupa. Um tempo depois, os alunos estavam todos nos mesmos quartos. Obviamente, morreram de dor e se perguntando onde os pais estavam. Um deles questionou o que tinha acontecido e ele falou que foi tocar na desgraça do Lin Fan e isso começou a acontecer. O pessoal falou que era culpa dele, porém ele mandou todo mundo calar a boca. Ele não imaginava que aquele maníaco do Lin Fan ia fazer um negócio assim. E avisou que tudo isso era culpa daquele moleque. Porém, o estranho é que ele não tava ali naquela sala. O cara do cabelo azul falou que ele deveria estar na sala de emergência, até porque ele era o mais próximo. Até que o de óculos perguntou se ele estava morto. Aí, todo mundo ficou em silêncio. Eles começaram a comentar que Chen An nem era uma pessoa tão ruim. Por mais que eles enchessem o saco dele, no final das contas ele era um garoto gentil. Nisso, alguém bateu na porta. O pessoal teve certeza que eram os familiares trazendo comida. Porém, quem apareceu foi o Lin Fan, perguntando se eles não eram os amigos de classe. O pessoal tomou um susto, como que esse moleque tava intacto. Ele entrou com 2 sacolas na mão, falando que foi difícil achar eles ali. Enquanto o pessoal se perguntava como que ele tava intacto. Nosso garoto avisou que trouxe leite e salsicha pra todo mundo. Ele se aproximou do cara de cabelo azul e falou pra ele não chegar perto. E disse que eles não queriam essa droga de comida suja dele. O Zhang falou pra não culpar o garoto, ele é louco da cabeça mesmo e ele queria sim. O amigo continuou enchendo o saco perguntando por que o Zhang respeitava tanto esse cara. Até que um dos caras no quarto falou que o chefão tinha mandado uma mensagem. Todo mundo ficou chocado ao ver aquilo e o cara do cabelo azul se tremeu. Era as fotos do que tinha acontecido de manhã com Tang Jie. Com isso ele largou o celular e falou pro Lin Fan que era incrível que ele tinha vindo aqui cuidar dos amigos. Enquanto isso, no topo desse hospital, um cara tava olhando a paisagem. Ele se lembra que alguém tacou um documento na cara dele. Foi a ex-mulher que falou que já que ele iria morrer, era bom ele passar tudo pra ela. Vendo o cara ao lado, ele perguntou por que ela ao menos não esperou ele morrer. Cansado disso, ele abriu asas. Enquanto isso, o Lin Fan tava no quarto dos estudantes. O cara tava caindo ao lado e todo mundo tomou um susto. Na mesma hora, o Lin Fan viu aquilo, pegou pelo braço e segurou ele. Porém, o osso do braço quebrou. Ele pegou com o outro pelo ombro e jogou pro quarto. Na hora, perguntou pro cara por que ele tentou abrir asas e queria saber por que ele foi salvo. Triste, ele tava com uma doença fatal e só queria sair disso logo. O Lin Fan fez um carinho na cabeça, falando que o diretor disse que quando se tá triste, você tem que chorar. O cara começou a chorar e agarrou as pernas dele esperneando. Com isso, os médicos entrou no quarto perguntando do cara que tentou voo. Enquanto ele era retirado, o doutor perguntou se ele realmente tinha salvo o cara. Foi aí que o Zhang Hao chamou pelo Lin Fan e avisou que o braço dele tava quebrado. O Lin Fan parecia não esboçar reação e o pessoal tava assustado que esse maluco tava intacto assim. Ele virou pro doutor dizendo que tava tudo bem, ele tava acostumado e isso logo seria curado. Os médicos se perguntou que negócio é esse de acostumado. Enquanto os gangsters tava falando que ele era muito maneiro. Agora, no grupo da escola, todo mundo falou que ele era o novo chefão. O cara do cabelo azul falou que era bom se ajoelhar, e o Tang Jie disse que agora ele era o irmãozinho daquele garoto. Já na sala de operações, ele falou que não queria anestesia, já que a dor ia deixar ele mais forte. Olhando pros médicos, ele falou que era tão familiarizado com aquele lugar quanto eles.
Os caras chegaram à conclusão que ele tava enlouquecendo de dor. Quando Lin Fan ia falar mais uma vez pra não injetar, os caras avisou que já era. Ele revelou que não tinha dinheiro e começou a dormir. O sistema fez uma análise e disse que a missão estava completa. E recebeu 2 recompensas por ter completado algo de rank S. Agora o tempo que estava travado voltaria ao normal. Ele estava de volta no hospital, com o Zhang perguntando o que ele estava falando. Confuso, o Lin Fan olhou pro lado e perguntou pro Zhang se ele estava falando da voz na cabeça. O Zhang só concordou. E aí ele explicou toda a história sobre ter virado um garoto num pijama de mulher. O Zhang falou que esse era um sonho meio pervertido. Enquanto isso, no mundo que ele modificou, a mãe tava chorando ao lado do corpo. Até que ele acordou e sentiu uma dor no braço e começou a espernear. No outro dia, ele foi pra escola. Tava morrendo de medo porque já tava machucado e sabia que não ia ser fácil. Foi bem nessa hora que as gangues se aproximou dele. Todo mundo encarou ele que ficou se tremendo. E na hora se ajoelharam, falando que o mestre podia passar. Ele ficou com uma cara pálida sem saber esboçar expressão nenhuma. Com isso, só concordou e passou igual chefão. De trás das árvores, a garota dizia que ele realmente era um homem muito bravo. No final das contas, ela não merece ele. Enquanto isso, no centro especial da cidade, o pessoal tava comentando sobre a inteligência das criaturas tá aumentando. O monge Liu Rei falou que era impossível as criaturas estarem ficando tão espertas. E o outro chamado Tao Ming falou que se elas continuarem evoluindo, logo logo a humanidade vai ser extinta. O chefe na ponta da mesa avisou que ele não tava mentindo. E a garota de nome Kim Song perguntou o que aconteceria nesse ritmo. O outro monge orelhudo bateu na mesa falando que os problemas já tinham começado. Até que alguém mandou todo mundo calar a boca. E avisou que com essa nova inteligência, criaturas do mesmo nível que o aventureiro agora o venceriam. O líder avisou que todos ali teriam que lutar até morrer ou salvar essa cidade. Esse cara era o líder da associação e o mais forte da cidade. Enquanto isso, no hospital, tava todo mundo parabenizando o presidente porque era aniversário dele. Ele agradeceu e o pessoal falou pra ele fazer um pedido. Ele fechou as mãos dizendo que tudo que queria era um dia calmo hoje. Porém, na mesma hora, um garoto apareceu falando que eles estavam com um problema com os caras do 666. Os loucos estavam fazendo uma revolução com umas placas pra cima dizendo que queria aquilo. O pessoal achou que eram uns ovos, algum tipo de comida e trouxeram. Porém, eles falaram que não era isso que eles queriam, não. Eles perguntaram o que era e eles mostraram a placa de novo. O pessoal não tinha ideia do que esses malucos queriam. Até que o presidente chegou e deu uma olhada. E avisou os dois que eles não teriam aquilo ali. Eles se encararam e caíram no chão esperneando, falando que queria aquilo. O presidente fechou a cara e falou pra trazer logo isso. O pessoal não sabia o que era e perguntou do que se tratava. Já no 666, o Lin Fan tava praticando com uns halteres de 100 kg, enquanto o Zhang tava se pendurando num saco de boxe. Algumas horas depois, estava tudo completamente destruído. E estranhamente, o Zhang parabenizou o Lin Fan por ter aguentado o treino dele. Pelo visto, esse Zhang também não é muito fraco assim. A cena muda para um túnel onde ratos correm. Alguns aventureiros estão lutando contra uma criatura. É um lobo gigante que é acertado por alguns talismãs no peito. É o grupo daquela curandeira do começo, a Xian Ying. Ela ativa o poder de uma pílula de recuperação e cura o cavaleiro na frente. Com isso, ele usa uma técnica da espada e manda na direção do lobo, acertando em cheio. A criatura agoniza, porém na mesma hora vai na direção deles. O monge ativa o poder no colar de contas e cria uma projeção para parar o ataque. Porém, o lobo parece mudar de expressão e vai para dar uma patada. O cara do talismã grita e o ataque pega em cheio na Xian Ying. Ela é tacada na parede e rapaz ficou destruída. O cara do talismã percebeu que foi estratégia do lobo acabar com a curandeira antes. Ele avisou que aquela besta não ia ser fácil e mandou que alguém tirasse a Xian Ying dali. Com isso, jogou mais 3 talismãs, porém o monstro defendeu facilmente com a cauda. Continuou aumentando a força contra o monge que estava começando a ficar sem energia. Foi aí que eles perceberam que a criatura se fingiu de fraca no começo. O monge tinha sido devorado na frente do grupo. Ele mandou um ataque e o cara de camisa azul empurrou do talismã. Perfurado, ele mandou o amigo fugir. Com isso, ele estava frente a frente com a criatura enquanto o resto do grupo já estava morto. Ele gritou pela Xian Ying falando para ela se levantar e fugir dali. A coitada não conseguia fazer nada além de observar a luta. Ele ativou a energia na lâmina e correu mais uma vez. Antes do ataque dele acertar, ela tentou usar uma pílula de recuperação no corpo dele. Ele foi fortalecido, porém aquilo foi a última energia que ela tinha. Porém, a lâmina dele saiu voando, e o coitado já tinha sido esmagado pelo lobo. Embaixo da pata, ele ativou um feitiço, mandando o corpo e a criatura se explodir. Com isso, o lugar foi tomado por chamas. Porém, a criatura parecia ter resistido. Por mais que tivesse sido machucada, ela conseguiu fugir do túnel. Enquanto isso, no hospital de maluco, o Zhang estava contando a quantidade de formiga que tinha na grama. Enquanto o Lin Fan estava seguindo as estratégias do sistema para se fortalecer. Ele tentava se concentrar enquanto o Zhang chamava por ele. O Zhang pegou uma formiga na mão e falou para ele olhar, que ela ali estava chorando. Porém, achou estranho. O Lin Fan estava vermelho e perguntou se o garoto estava doente. O sistema mandou ele tomar cuidado porque aquela técnica poderia explodir o corpo dele. O Zhang aproveitou e começou a acupuntura para conseguir salvar o amigo. Ele
Ele tava sofrendo e soltou um grito que arremessou ele longe. Uma pobre formiguinha que não tinha nada a ver até pagou o preço. O sistema avisou que ele conseguiu desbloquear a visão absoluta. E até ele mesmo, o sistema tava confuso por que ele tinha recebido aquilo. O Lin Fan então falou pro Zhang que ele tava seguindo as instruções do que a voz falou na cabeça. Porém, tava doendo muito e ainda bem que ele o ajudou. O Zhang veio animado, perguntando como ele tava se sentindo depois dessa acupuntura e se queria mais. Nossa, o garoto sorriu, falando que era a melhor de todas. Só que agora ele tava com fome. O Zhang teve uma ideia, pegou uma formiga e falou pra ele comer, dizendo que aquilo ali só era um pouquinho azedo, mas era muito gostoso. Na hora que ele ia experimentar, uma enfermeira avisou pra eles irem comer. Com isso, eles largaram a pobrezinha. Na cafeteria, o pessoal comentou que ele tava comendo tudo. O Lin Fan já tinha devorado umas 10 bandejas. Até que uma enfermeira falou pra ele parar de comer ou ia ficar com dor de barriga. Ela tentou tirar a bandeja, porém o menino não deixava não. O Lin Fan olhou pro médico e falou que tava com fome ainda, que se questionou se o garoto tava com um tipo de transtorno alimentar. Ele mordeu a colher de ferro e o médico teve certeza que bem o garoto não tava. Com isso, o sistema parabenizou o recebimento da técnica, porém avisou que o efeito colateral que ele ficaria com muita fome. Já no túnel, o pessoal tava fotografando tudo o que aconteceu. Infelizmente, ninguém tinha sobrevivido. E o cara do tapa-olho tava por lá olhando tudo. Ele falou pra alguém no celular que eram 4 contra 1, porém alguns prodígios perderam. A pessoa respondeu que esse rumor das criaturas estarem ficando mais espertas, pelo visto era verdade. O cara do tapa-olho respondeu que sim, parece que o monstro atacou primeiro a Healer pra conseguir matar o resto mais fácil. A voz queria saber onde tava o monstro e ele disse que pelo visto seguiu pelos esgotos. O problema agora era saber aonde esse monstro ia aparecer. E disse pro cara de óculos avisar todo mundo sobre esse perigo. O cara de óculos então perguntou o que eles iriam falar pra família. Ele mandou só limpar os corpos e chamar a família. Falar que as crianças eram incríveis e que elas fizeram um bom trabalho. Elas só eram meio estúpidas e cabeça dura. Ou melhor, ele disse pra não falar essa última parte. Já com o presidente, alguém chegou pra avisar que as mulheres da cozinha tudo desmaiou. O coitado falou pra explicar. 2 horas antes disso, o pessoal tava falando que o Lin Fan tava estranho por estar com tanta fome. Enquanto ele era levado, um outro louco perguntava quando ele ia devolver a comida que tava na barriga dele. Porém, o Lin Fan olhou pro Zhang que confirmou alguma coisa. O garoto sabia que o amigo tava precisando de ajuda. Então esticou a mão na mesa e começou a dar-lhe cabeçada. O pessoal saiu correndo pra parar esse louco antes que morresse. E com isso o Lin Fan fugiu. Não antes de mandar uma joinha pro amigo que retribuiu arrebentado. A missão foi completa e ele foi até a cozinha onde as mulheres estavam trabalhando. Elas estavam tranquilas até uma sombra aparecer dizendo que tava com fome. Na hora elas tomaram um susto e viram o Lin Fan dizendo que tava querendo comer muita carne. Todo mundo sabia quem eram os pacientes do quarto 666 e desmaiaram na mesma hora. De volta com o presidente que recebeu essas informações, ele fala pra dar um aumento pras coitadas. Então pergunta por que o Lin Fan ficou com tanta fome assim. O enfermeiro explica que eles ainda estão fazendo os exames, mas não se sabe direito. Naquela noite, no bueiro próximo ao hospital, uma pata saía dele falando que não sentia o cheiro de um lutador por ali. Era aquele lobo de antes que sabia que precisava de um lugar calmo pra poder se curar. Andando como uma sombra, ele chegou à conclusão que era melhor deixar um humano gentil cuidar dele. Ele se transformou num cachorrinho falando que fofo assim ninguém iria resistir. Assim que vissem que ele tá machucado, com certeza iam cuidar dele. Já no quarto 666, o Zhang tava reclamando que o relógio dele tinha quebrado de novo e ele ia ter que consertar. O problema é que ele não tinha dinheiro e o Lin Fan falou que ele também não. O Zhang então deu a ideia dele sequestrar alguém e o Lin Fan perguntou quem ele iria sequestrar. Ele apontou falando que era só ele sequestrar ele e depois ele ficar com a recompensa. O Lin Fan perguntou quem ia pagar pela recompensa e o Zhang falou que era a namorada dele da TV. Aí ele explicou que aquela não era namorada, não era esposa, ela não ia pagar por nada. O Zhang concordou, falando que ele ouviu um ditado que você vive mais se deixar todo o dinheiro com a esposa. Nessa hora ele falou que escutou um som de um cachorro e o Lin Fan falou que realmente tinha um na janela. O cachorrinho tava todo fofinho, mas pensando que é pra esses humanos idiotas pegarem logo ele. O Zhang se aproximou falando que era adorável e o Lin Fan concordou. O que eles não perceberam é que o cachorro tava se esticando lá do chão. Com isso, o Zhang falou que ia deixar ele entrar pra curar ele. Já com o cachorrinho na cama, o Lin Fan falou que ele deu sorte porque ia receber a acupuntura. O cachorrinho ficou animado, agora sim ele ia ser curado muito rápido. Enquanto o Zhang se preparava, o cachorro falava que assim que tivesse curado ia comer os dois. Porém, tomou-lhe uma na testa e ficou paralisado na cama. O Zhang falou que ele se tremer assim era um bom sinal. E já que ele parecia estar gostando, era só colocar mais algumas agulhas. O cachorro queria pedir pra parar, mas 10 segundos depois já tava acabado no chão. O Zhang tava curioso porque ele não parecia estar melhorando. E perguntou pro Lin Fan se ele ainda tava com fome, que disse que infelizmente não tava cheio. Nessa hora, o sistema disse que encontrou uma existência com muita energia na frente dele. Ele viu que era o cachorrinho com energia nível 2 e o sistema deu até receita sobre como preparar. O coitado tava achando esquisito e o Lin Fan disse que era fofo até demais. Algo tão fofinho assim, obviamente seria muito saboroso.
O cachorro se perguntou desde quando o fofo é igual ao saboroso. Vendo os dois se aproximando, ele não sabia o que fazer. Por que esses dois queriam comer ele? O Zhang puxou as agulhas e falou que não tinha mais por que salvar esse cachorro. E o Lin Fan disse que era uma pena, mas ele precisaria ser cozinhado. O cachorro percebeu que aqueles dois ali não batiam bem da cabeça. O Zhang fez um carinho e disse pra ele descansar em paz. E o cachorro tava começando a ficar com raiva desses dois tratando ele assim. Nisso, o Zhang falou que o cachorro ainda tava vivo. O Lin Fan se aproximou e falou que não importava. Com aquele sangramento, logo ele morreria. Eles começaram a rezar então, dizendo que era uma pena, mas seria uma ótima refeição. O Zhang falou que o único problema era que era muito pequeno e o cachorro tava só se estressando com esse papo. Ele se cansou de segurar e começou a se transformar. Ao mostrar a verdadeira forma, ele perguntou como os dois ousavam pensar em comer ele. O Zhang abriu um sorriso dizendo que agora que tava grande ia ter o suficiente pra ambos. O cachorro falou pra parar de subestimar ele e foi pra dar uma mordida. Porém, o Lin Fan pegou no dente e tacou o bicho na cama. E falou pro cachorro grandão que era feio querer morder os humanos. O coitado tava se tremendo sem entender como que esse humano tinha tanta força. Foi pra dar uma mordida no braço do Lin Fan, porém não fez nada. Ele percebeu que não conseguia ferir o braço do garoto. Enquanto o Zhang comentava que o pelo do bichinho era muito fofinho, dava vontade de fazer carinho. Depois de fazer carinho, ele falou que já tava na hora. E já colocou a língua pra fora, dizendo que ia começar. O monstro ficou pensando que ele era uma criatura amaldiçoada de nível 2 e não um pet. Por que esses dois estavam humilhando ele assim? Nisso, o Lin Fan esticou a mão e deu-lhe um tapa na boca que arrancou todos os dentes. E avisou que era bom ele parar de pensar em machucar o Sr. Zhang. Enquanto o Zhang o abraçava, o cachorro estava desolado sem saber o que fazer, se perguntando se esses caras estavam em um nível de lutador 3 ou 4, talvez até acima disso. Enquanto o Zhang acariciava, o Lin Fan queria que ele morresse logo porque estava com fome. O Zhang falou que a cauda dele era fofinha e disse que queria ver o cachorro mexendo ela. O Lin Fan mandou o cachorro fazer isso que não estava querendo obedecer. Porém, foi uma apertada no dente e ele começou a mexer a cauda. O plano dele era respeitar o Lin Fan e na hora que tivesse uma chance, comer o Zhang. Porém, o próprio falou que queria ver ele fazer tipo um tornadinho com a cauda e não só mexer de um lado pro outro. O cachorro tava ali pensando que esses malditos estão violando o direito dele. Porém, uma apertadinha no dente e o Lin Fan avisou que era bom ele ser mais fofinho. Tomou-lhe um tapa na cabeça e com isso fez um helicóptero com o rabo. O Zhang disse que era um cachorro muito fofinho. E agora era certeza que o sabor era incrível. A melhor parte é que era grandão, então ia ter suficiente pra ambos. O Lin Fan tava só encarando, ansioso pra refeição. Nisso, o maluco perguntou como eles iam cozinhar, já que ele gostava de carne frita. O Lin Fan disse que ele, por outro lado, queria fazer uma sopa. O problema é que eles não tinham um fogo ali, então como eles iam fazer isso? O cachorro se sentiu aliviado, mas foi aí que o Lin Fan deu a ideia de usar eletricidade. Na hora, o Zhang falou que era uma ideia incrível, dava certo. No último treino do Lin Fan, ele também tinha ficado com um cheiro muito gostoso. O cachorro caiu na cama, se perguntou se ele realmente estava no mundo dos humanos. Cena seguinte, ele estava implorando pra parar enquanto tomava o Pikachu. O Zhang só de canto, falando que realmente eletricidade é igual a fogo no final das contas. De longe, os outros pacientes observavam o quarto deles, perguntando por que não foram chamados para aquela festa. Um tempo depois, estava saindo uma fumaça do cachorro e o Zhang falou que estava uma delícia pelo visto. O Lin Fan disse que ainda não, estava quase pronto. Enquanto o cachorro agonizava até que perdeu a vida. Com isso, ele foi para os céus. O Zhang se aproximou, tocou no queixo e falou que a carne parecia estar muito boa. Os psicopatas já estavam babando e com isso começaram a comer. Um enfermeiro estava andando pelos corredores. Era o Lu Jiang, que era um dos novos contratados. Ele se lembra que comentaram que quando alguma coisa estranha acontecer, era pra dar uma olhada no 666. Como a luz acabou, ele decidiu dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando ele jogou a luz da lanterna, viu o Zhang e o Lin Fan mastigando. E logo atrás dele, a cabeça gigante do cachorro. Ele se perguntou se eles realmente estavam segurando uma cabeça. E o Zhang convidou ele pra se juntar. O coitado caiu no chão e na mesma hora saiu correndo. Segundo seguinte, o presidente estava vindo, falando pra ele parar de mentir. Porém, o cara disse que era verdade, tinha um cachorro com a cabeça gigante encarando ele. Ele ligou o gerador e as luzes voltaram. Com isso, entrou no quarto e os loucos deram boa noite pra ele. O presidente perguntou o que eles estavam fazendo e o que era aquilo. Ambos falaram que era um tapetinho de cachorro. Claramente tinham aproveitado 100% do bicho. Pegando na mão, o doutor reconheceu como o pelo de uma criatura de nível 2. E não tinha ideia de como aquilo foi parar ali. Ele perguntou pros dois o que aconteceu e eles falaram que só estavam dormindo, então não sabem. O presidente questionou se eles nem saíram da cama e eles confirmaram que não, eles estavam ali deitadinhos. Porém, o cara de fundo confirmou que eles estavam segurando uma cabeça. Nisso, o diretor perguntou o que ele estava escondendo naquele lençol. O Lin Fan tirou o lençol falando que não estava escondendo nada. Porém, o diretor falou pra ele que estava brilhando. Ele olhou pra baixo, se perguntando o que era aquilo. Nisso, o diretor falou pra ele devolver e ele entregou. Ele encarou a lâmpada e pensou em perguntar sobre o tapete.
Porém, na hora os dois disseram que iam dormir. O pobre do presidente já estava exausto. Ele estava envelhecendo 1 ano por mês só por trabalhar ali. Com isso, ele deu boa noite e saiu do quarto. Na hora, os dois se levantaram e o Zhang perguntou se ele estava com a barriga cheia. O Lin Fan disse que sim, porém tinha uma pergunta. Por que o presidente sempre achava tudo que ele escondia, mas não achava as agulhas do Zhang? O danado falou que isso era porque ele escondia todas nos cabelos sedosos. O Lin Fan achou interessante e disse que também ia deixar crescer o dele pra ter onde esconder. Ao consumir a carne, o nosso garoto vai ficar sem fome extra por 3 dias. Enquanto isso, em um prédio na cidade, o cara do tapa-olho estava exausto porque a família daquele grupo não parava de encher o saco dele. Quando ele encontrasse essa maldita besta, ele ia acabar com ele e esmagar os ossos. Foi aí que o assistente dele falou que um velho queria conversar. O presidente do hospital avisou que ele não acreditaria, mas 2 pacientes dele mataram a besta que ele tá procurando. Obviamente, o cara não parecia acreditar, mas a pessoa desligou o telefone. Ele, com raiva, apertou do lado da parede e pulou pra fora, se perguntando por que ele tá indo pro hospital de louco à meia-noite. Enquanto isso, aquele novo enfermeiro foi lá embaixo ver se ele achava os restos do bicho que eles comeram. Foi aí que ele encontrou o pedaço do crânio. Obviamente, eles ainda estavam jogando uns ossos lá de cima. E ele sabia que tinha coisa errada aí. Porém, estranhamente, o crânio sumiu e ele não sabia nem mais o que estava acontecendo. O coitado desmaiou de novo. Lá fora, o presidente estava dando uma olhada no bueiro do qual o monstro veio. Quando o crânio estava se aproximando, girando. O negócio quase pegou nele, mas o cara do tapa-olho parou. Ele disse que pelo jeito era esse e pergunta como isso morreu. O diretor se levanta, falando que já falou. Porém, o cara taca no chão, dizendo que é impossível. Uma pessoa comum não tem como matar uma criatura dessa, ainda mais um louco. O diretor fala que por mais que ele seja um louco, ele não é comum e manda ele dar uma olhada no caderno. Lá estão todos os registros dos pacientes 666. O cara começa a folhear e pergunta como isso é possível. O rapaz tenta acabar consigo mesmo todos os dias, mas nunca consegue e cada vez está mais forte. O diretor confirma. Ele então pergunta se foram esses 2 que mataram a besta e o diretor confirma. Ele quer saber como eles fizeram isso. O pobre médico responde que não tem ideia, até porque os garotos já comeram. O cara pergunta que negócio é esse e ele explica que os rapazes já comeram. Aí ele fica assustado e diz que ele pensa que esses 2 têm algum tipo de talento, então ele quer os ver. Dia seguinte, no gramado, o Lin Fang e o Zhang estavam olhando pra cima. Eles estavam fazendo uma competição de quem piscava primeiro. Já tinha passado um tempão e o Zhang falou pra ele piscar que ele não aguentava mais. O Lin Fan olhou pro lado e falou que piscou. Com isso, o Zhang ficou todo animado, falando que se era isso, ele tinha vencido. De fundo, o cara do tapa-olho só observava. Olhar diretamente pro sol queimava a retina, porém o garoto não tinha mostrado reação nenhuma. E começa a se perguntar se o rapaz tem algum tipo de talento. Ele se vira pro diretor e diz que se aquele cara tem algum tipo de talento, ele poderia deixar ele cuidar do garoto. Na hora o diretor vem correndo, perguntando se ele tá falando a verdade. O Ciclope diz que entende se ele não quiser. Porém, o diretor fala que ele não precisa nem perguntar, ele ainda deixa levar o do cabelo branco. O único critério que ele vai colocar é que ele não pode devolver os garotos. Além disso, ele tem que assinar um termo que não importa o que eles fizerem, nenhuma culpa é colocada no hospital. O Ciclope diz pra ele não se preocupar que o pessoal dele não vai se machucar. Desde que eles não enfrentem bestas sozinhos, eles vão ficar seguros. O diretor sorri, dizendo que entendeu, é perfeito então. O Ciclope explica que a cidade tá num momento crítico. Se esses garotos conseguissem virar bons lutadores, com certeza seriam bem tratados. O diretor tá com medo agora de enviar eles pra associação e os rapazes acabar com a cidade. Ele se levanta e avisa que as criaturas estão ficando muito fortes e inteligentes. E o diretor concorda, dizendo que também tá preocupado com o futuro da humanidade. Com a mão no bolso, ele sai estiloso, falando que ele não precisa se preocupar, que ele vai ficar aqui e defender esse lugar. Não importa a criatura que vir, ele vai matar. Porém, ele sabe que o poder de uma única pessoa é limitado, então o foco atualmente é treinar o máximo de lutadores. Os rapazes estavam lá conversando, quando ele se aproximou e perguntou se eles tinham comido a besta ontem à noite. Eles não respondiam, então ele repetiu. Os garotos se olharam e trocaram a mensagem. Na hora se viraram e falaram que não, eles não mataram e eles não comeram. O Ciclope olhou, concentrou um poder na palma e foi com a mão na cara do Lin Fan. Ele só observou, se perguntando que luz dourada era aquela. O Ciclope chegou à conclusão de que pela falta de reação, o garoto tinha no máximo um potencial para rank 3. Isso, o Zhang se aproximou do ouvido do Lin Fan e falou que o cara tava querendo treinar ele. Eles ficaram fofinhos, falando que isso era muito gentil. E o Ciclope ficou confuso, que negócio era esse? Porém, o Lin Fan avisou que não confiava muito no treino dele não, dizendo que o cara só tinha um olho, então não ia conseguir ver direito ele praticando. O Zhang veio na cara dele e perguntou se ele também queria fazer os treinos que poderiam curar o olho dele. O Ciclope entendeu na hora que esses treinos eram aquelas coisas escritas no prontuário. E o Zhang fala que o Lin Fan é muito forte e que se o cara deixar curar o olho dele, com certeza vão poder treinar junto. O louco do Lin Fan avisa que o Zhang é muito bom com a acupuntura e vai conseguir curar aquele olho facinho. Enquanto o cara tá pensando ali, o Zhang tá girando em volta dele perguntando se ele quer tentar. O cara sabia que nenhum doutor de nível nacional tinha resposta para aquele olho. No final das contas, mesmo com potencial, esses 2 rapazes eram malucos. Porém, ele sentou e falou que se esse era o caso, ele deixaria ele tentar.
O Ciclope tá confiante, até porque ele tá tão forte que ninguém consegue causar dano algum nele. Então fala pro Zang começar. Segundo seguinte já tá com umas 20 na cabeça. E o Zang avisa que agora vai começar a técnica da galáxia. Metade do caminho para chegar à Via Láctea. Acerta uma bem na testa e o Ciclope, desinteressado, pergunta por que dos nomes engraçados. O Zang diz pra ele entender que ele vem pesquisando por anos pra conseguir nomear essa técnica perfeita. Ele diz que todo mundo que experimenta ama e o Linfan concorda. O Ciclope diz que dá uma dormência bem interessante. Como ele não esperava que o Zang conseguisse nada, ele não ativou a barreira protetora e não esperava que isso ia funcionar pra alguma coisa. Nisso, o Zang aplica mais uma, falando que tava na hora da 13ª. O Ciclope então percebe que alguma coisa chegou no cérebro dele e começa a perder a consciência, porém o Linfan salva ele. O Zang pergunta se ele desmaiou e o garoto concorda. Com isso, o Zang pergunta se tem alguma coisa errada com a habilidade dele, mas avisa que tem uma ideia pra como fazer bem melhor agora. Ele pergunta se o Linfan quer tentar, que diz que confia nele. Segundo o seguinte, tá os dois caídos no chão e ele tá confuso. Ele tem uma nova ideia sobre como melhorar, mas não tem ninguém pra testar. Logo após, tá os 3 caídos no chão. O diretor se aproxima perguntando onde esse garoto esconde tanta agulha. Nem mesmo um lutador nível nacional conseguiu sobreviver a eles. Na sala de emergências, um telefone toca. Todo mundo reconhece aquele como sendo o som especial que só vem por causa daquele quarto. Já ficam tudo chorando desesperado. Assim que atendem, ele vai avisar, o cara na outra linha já diz que estão mandando. Ele só dá o detalhe de que dessa vez são 3 pessoas machucadas. Os médicos chegam na mesma hora, pegam os 3 e levam. O motorista tá com os olhos enfaixados e o pessoal acha isso muito perigoso. Porém, o cara fala que tá tudo bem, foi só por causa da habilidade incrível do Zang. Bate a porta e acelera a ambulância. O pessoal tá meio preocupado com a chegada dos garotos. No hospital, o Laifu tá se perguntando por que aqueles caras são tão resilientes. Talvez ele deveria fazer um evento inesperado e acabar com ambos. Ele dá um tapa na própria cara, se perguntando o que ele tá pensando. Mas aí ele se lembra que esses dois enchem o saco e dá-lhe mais um tapa. Ele liga pro diretor e fala que ele implorou pra não mandar os caras mais, porém 2 dias depois lá estão eles. O diretor diz que avisou que era melhor deixar eles hospitalizados ou eles teriam que voltar. O Laifu reclama, falando que eles têm que ficar caçando novos doutores toda vez por causa desses dois. O diretor fala pra ele relaxar e olhar a mensagem. Ele recebeu muito dinheiro, porém, como a mensagem que agora que ele aceitou suborno, é bom não enviar esses moleques de volta. Na maca, o sistema pergunta se o protagonista quer aceitar uma defesa SS, porém, como sempre, ele não responde. Por causa disso, o sistema escolhe pra ele. Em uma outra parte do hospital, aquele cara que desmaiou quando viu o cachorro tá falando com a esposa dele. Ela diz que tá engordando, porém ele fala que ela fica maravilhosa, magra ou gordinha. Ela tá toda feliz e romântica enquanto começa a descascar uma maçã pra ele. Ela entrega uma maçã e ele fica todo feliz. Nessa hora, um dos médicos entra e avisa que ele vai ser dispensado à tarde. Isso, claro, se ele não tiver um ataque de pânico até lá. Uma enfermeira fala que os pacientes estão prontos e ele manda trazer. O primeiro a entrar é o Linfan da maca. Na hora o cara aponta e fala que a culpa é daquele ali, o cara que tava comendo a carne com a cabeça de cachorro gigante. Com isso, ele toma um susto e desmaia de novo. O sistema continua evoluindo o corpo do protagonista, que acorda ao lado do Zang. Enquanto na cama ao lado, o cara agarra a perna do médico falando que quer sair dessa sala. Ao ver o rapaz, ele diz que tá com fome e queria comer algo. Os olhares se cruzam e ele desmaia no chão. O Ciclope acordou, se perguntando como ficou assim. O corpo dele resiste bala de uma arma, então não era pra ele ser afetado por meras agulhas. Ele é a pessoa mais forte dessa cidade, então como foi desmaiado por um maluco? O Zang vem na cara e pergunta se ele já acordou. E pede desculpa por não ter acertado na primeira vez, porém ele tem certeza que mais algumas tentativas ele vai conseguir. O Ciclope diz que se ele quiser então pode tentar de novo. O Zang fica animado e fala pro Linfan que aquele cara é muito gentil. Ele vai no cabelo e diz que dessa vez o olho vai ser curado. O Ciclope é levado pra emergência porque o batimento caiu. O Linfan fala que tudo bem, da próxima ele consegue. Ao acordar, o Ciclope se pergunta se ele desmaiou de novo por causa daquelas agulhas. Ele acha impossível, até porque uma vez uma besta nível 9 quebrou o osso dele e ele não desmaiou. O Zang aparece de novo e pede desculpas, porém garante que dessa vez vai funcionar. O cara diz que quer tentar mais uma vez e o Zang fica animado, falando pro Linfan que esse cara confia nele. O Ciclope quer ter certeza que ele tá ficando assim por causa dessas agulhas. Não é possível que um lutador como ele perderia pra um psicopata. O Zang diz pra ele não se preocupar que dessa vez vai dar certo. Segundo seguinte, tá sendo levado pelas magas porque o batimento tá caindo. O coitado tá desolado e o Linfan diz que na verdade o cara é forte, então vai sobreviver. Com isso, o Zang relaxa enquanto a enfermeira tá procurando onde tá essas desgraças de agulha. Cena seguinte, o Ciclope acorda com as pernas engessadas. O doutor avisou que a perna esquerda tá completamente paralisada. E o Zang se aproxima perguntando como ele tá se sentindo. O Ciclope não quer acreditar que ele tá quase morrendo por causa desse psicopata. O Zang olha pro Linfan e diz que o cara não parece mais confiar nele. E o Linfan disse que pelo visto eles são diferentes então. O cara tá só olhando com raiva pro lado, falando que esses dois deveriam dar like nesse vídeo, moleque.
molecada. Agora eu peguei no pulo, hein? Quem adivinhou esse? O que vocês estão achando desse literalmente louco da cabeça? E outra, por que todo protagonista psicopata assim se chama Linha? Sempre Linha, vem. Essa aqui ainda tem bastante capítulo, por mais que, pra ser sincero, é bem curtinho cada um deles. Se você tá querendo a continuação, você ativa o seu like.